Então, gente, só para o pessoal que entrou depois, alguém me fez uma pergunta: qual o seu maior arrependimento no ministério? E parece uma pergunta estranha, mas foi uma pergunta que me levou a pensar muito em um grave erro que cometi. Veja bem, não é pecado, embora algumas pessoas talvez precisem mudar nessa questão. Mas a questão é que eu entendia que para não fazer acepção de pessoas, eu tinha que cuidar todo mundo no mesmo nível. E isso foi um erro gravíssimo, porque eu pegava um indivíduo viciado, levava para dentro de casa, buscava na boca de fumo, pegava o cara que não queria nada e fazia muita força em cima, e em detrimento disso eu deixava de cuidar daquele que tinha muito interesse, fome e sede pela palavra. Resultado, o crente que queria, eu não estava alimentando, ele ficava mais fraco. Eu não aproveitava 100% desse potencial. E aqui, esse indivíduo não queria. No futuro ele ia embora e eu ficava com um crente fraco quando ficava e sem a pessoa que eu dediquei muito esforço. Por isso, eu digo para vocês que esse foi um grave erro que eu cometi. Vou falar disso mais para frente, mas quero levar vocês a pensar em algumas pessoas que possivelmente eles se arrependeriam. Você está no chat aí para poder escrever? Então vamos lá. Eu vou fazer para vocês alguma coisa. Olha só. O que você mudaria se tivesse a oportunidade de recomeçar tudo? Esse é o assunto dessa mentoria. O que você faria, o que você mudaria se tivesse a oportunidade de recomeçar tudo? Pronto, vamos pensar no Adão. O que será que Adão mudaria se ele tivesse a oportunidade de recomeçar tudo? Olha só, gente. É só pensar. Quem quiser escrever aí no chat, o que será que Adão mudaria se ele tivesse de recomeçar tudo? Porque a verdade é que talvez ele não pensasse ele não teria ideia que a atitude dele chegou até nós. A falha dele chegou até nós. Mas ele mesmo sofreu. Ele passou a morrer. Ô, pastor Saco, top, glória a Deus. Então, possivelmente, se eu estivesse no lugar de Adão, oh meu Deus, eu não ouviria o conselho da Eva. Eu não comeria daquilo que Deus me mandou abster. Se estivesse no lugar da Eva, não daria ouvidos à serpente, nem tocaria naquele fruto. Você entende que é importante que no ministério específico de todos nós, se a gente olhar ali atrás, possivelmente encontraremos alguma coisa que a gente mudaria se tivéssemos uma nova oportunidade. Vamos lá, me ajuda aí, gente. O que será que Abrão, se estivesse participando dessa mentoria, o que será que Abrão mudaria na vida dele se ele tivesse a oportunidade? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia disso? Bem legal. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver vocês escrevendo. Eu só ver aqui. Faria uma melhor escolha de líderes. Eu faria tudo diferente. Agora vamos lá. E Abraão? O que o Abraão faria de diferente? O que ele mudaria na vida dele? Seria mais racional, pastor Márcio, aqui. Faria na vida dele. Deixa eu só te explicar uma coisa. Se eu entendo que se Abraão fosse olhar para trás e mudar alguma coisa, ele não levaria Ló com ele. Ele não levaria o Ló com ele, porque o Ló foi ele obedeceu pela metade de uma obediência é desobediência inteira. Meia verdade é mentira inteira. Meia mentira é mentira inteira. E ele obedeceu a Deus, saindo, mas Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela. Vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e abençoarei todas as famílias da terra. Então, na verdade, Abraão não estava abandonando a família. Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra, inclusive a dele. Mas o jeitinho é que é complicado. Por isso teve fome quando ele chegou na terra. Fome, ele tinha
Condições, mas não tinha, a terra negava o fruto, porque ele levou Ló consigo. É só você observar que Abraão teve tempo de corrigir isso. Ele deixou Ló ir para um lado, foi para o outro. Assim que Ló saiu da vida dele, Deus voltou a falar com ele e lhe entregou a terra. Porém, atenção, Ló foi levado cativo, Abraão com 318 homens foi atrás, libertou Ló, mas não trouxe ele mais para o mesmo teto. Ou seja, ele aprendeu. Enquanto eu estava com Ló, Deus parou de falar comigo. Deus parou de se encontrar comigo. Quando Ló foi embora, isso tudo voltou. Queridos, atenção, tem muito pastor carregando parasita. Tem muito pastor carregando quem não deve estar conosco no ministério. Essa é a verdade, irmãos. Eu fiz isso. É erro meu, viu? Quando eu digo muito, não estou dizendo especificamente que é você. Mas se for para você, recebe logo isso aí, dá o glória, gira no manto e vai à luta. Agora, o detalhe é que santo de Deus, atenção, Deus falou com Abraão no capítulo 12, e quando ele apareceu, chegou na terra, ele edificou um altar, Deus apareceu, viu que Ló estava ali, Deus parou de falar com ele, só voltou a falar quando Ló foi embora, porque a Bíblia diz assim, depois que Ló se separou dele, disse o Senhor a Abraão, desde onde estás, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque eu estou te dando essa terra. Então, ele só conseguiu ver a promessa quando Ló foi embora. Ouvir a voz de Deus novamente quando Ló foi embora. Então, algumas pessoas precisam ir embora das nossas vidas, do nosso ministério, para que a gente possa ouvir Deus. Não é o mal para elas, mas é o ministério comprometido. E o seu ministério não pode ficar comprometido por causa de um véu. Lembrando que o nome Ló significa no hebraico manta ou véu. E o véu atrapalha a visão divina, celestial e de Deus nas nossas vidas. Ok? Eu acho que um outro arrependimento de Abraão foi ter ouvido Sara e dar um filho a Agar. Porque dali gerou-se os ismaelitas e começou uma nação que guerreava. Então é melhor esperar a promessa da forma de Deus do que ceder aos conselhos humanos para poder adiantar alguma coisa. Eu tenho a impressão que se ele tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa, ele mudaria essas duas. Não levaria Ló e não faria um filho em Agar. Eu tenho a impressão disso. Tudo bem, gente? Todo mundo aí? Olha, sempre ficamos na expectativa de mudança na pessoa que carregamos. É verdade, gente. É verdade. Agora, o fato aqui... Isso aí, pastor Ivanildo, é que a gente, o que acontece, queridos? A gente acaba por falhar, querendo fazer a obra de Deus por amor, mas na verdade carregando conosco quem Deus não mandou. Jesus amou todo mundo, viu, gente? Mas ele escolheu uma equipe de 12. Dos 12 ele selecionou 3. Então, a forma de você, eu vou explicar isso no final, alcançar mais pessoas focando em quem Deus mandou você investir. Tá bom? Vamos lá, vou perguntar a outra pessoa aqui. Chuta para mim aí. Se o Sansão tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa, o que você acha que ele mudaria? Sansão. Tá lá o Sansão, juiz, homem que Deus escolheu, nazireu. Desde Manoá e a mãe dele, o Senhor apareceu. O próprio Deus, na figura de Cristo, uma teofania, apareceu para a mulher que é de Manoá, a mãe dele, para dizer que o menino seria nazireu. Olha só que privilégio. Subiu num fogo ali, numa oferta que Manoá fez, o pai de Sansão, e eles criaram debaixo do temor de Deus. Mas o Sansão escolheu. Preferiu caminhos errados. Mas vamos lá, gente, me ajuda aí, pastores. Eu estou evitando de ler textos, porque para pastor são todos assuntos muito conhecidos. Mas o que você acha que Sansão mudaria
se ele tivesse a oportunidade de começar tudo de novo? Meu Deus, estão colocando bastante coisa. Aleluia. Será que Sansão mudaria, hein, gente? Deixa eu ver aqui o que colocaram. Meu Deus, tem bastante coisa aqui, eu não consigo ler tudo, mas é importante você colocar. Bom, deixa eu ver aqui. Não envolveria com mulheres de fora do povo de Israel. Verdade. Ouviria seus pais. Teria uma vida de santidade sem mulheres. Oh, meu Deus, aí... aí ia ser difícil para o cara que ele era... Ele achava que ele era o pegador. Seria mais obediente aos votos do nazireado. Verdade, pastor Alain. Sansão não andaria sozinho, buscaria um mentor. Seria obediente aos seus pais, obedeceria os votos. Bênção do pai. Então, veja bem, Sansão, se a gente for analisar a vida de Sansão, meu Deus, ele cumpriu o que devia, mas a duras penas. Porque ele libertou Israel com a própria vida no final. Mas ele podia libertar Israel e ficar bonito na foto, ser um bom exemplo, ser um bom modelo, ser um bom líder. Ele estava mais preocupado com seus prazeres do que com a missão. E aí eu quero falar, pastores, a nossa missão ela vale mais do que os nossos prazeres. A grande maioria dos pastores que dão uma escorregada e caem é porque começam a olhar para o próprio prazer. E dão mais valor a esse prazer do que a missão, do que o propósito de Deus. E aí é que mora um grande problema. Por quê? Eu preciso entender que o momento do prazer é o momento, mas a minha missão vai ficar comprometida lá na frente. Uma missão muito valiosa, uma missão que o céu confiou em mim. Olha, pastor, Deus nos confiou a noiva. Deus nos confiou a igreja. Então, o prazer, ele não pode estar acima disso. Prazer tem a forma... Inclusive, o pai de Sansão, o Manoá, disse para ele, meu filho, não tem tantas mulheres no nosso meio? Para que você vai buscar lá fora? Tem mulheres aqui, faça da forma correta, porque Deus não está nos tolindo dos prazeres. Mas existe a forma prazerosa e santa. Existe a forma prazerosa e santa e a gente ensina isso o tempo todo. Mas precisamos ser lembrados. Não é verdade, gente? A gente precisa ser lembrado porque ainda temos muitos sacerdotes caindo, escorregando em coisas corriqueiras. Sempre. E o nosso objetivo aqui é da gente se proteger, gente. É da gente se proteger, da gente se blindar, da gente se ajudar. E ó, eu vou falar até com vocês. Sabe quando Deus mais fala conosco? É quando a gente está diante do pecado. Fala mais do que quando a gente está com a Bíblia aberta. Fala mais do que quando a gente está de joelho. Fala mais do que quando a gente está no altar ou no louvor. Porque quando a gente está diante do pecado, o Espírito Santo clama dentro de nós. Clama dentro de nós. Mas o grito do prazer é muito grande. E aí a gente vai ter que fazer decisões. Vamos lá, pastores, queridos meus aliados, meu Deus do céu. Vamos lá. Se Sansão tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa, ele não se casaria com uma mulher estrangeira, ele não se relacionaria com prostitutas, ele não brincaria com o voto e nem com o ministério dele. Se Sansão tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa, como alguns colocaram, ele ouviria os pais, ele zelaria pelo voto de nazireado. Por quê? O voto de nazireado era uma aliança com 4 colunas. Primeira, não se envolver com mulheres estranhas, e ele quebrou. Segunda, não cortar o cabelo, e ele brincou com isso até que Dalila cortou. Terceiro, não tocar no fruto da vide, e ele estava andando por uma vide quando viu um leão, e ele matou. Ele não podia tocar na folha, no fruto, em nada, e ele passou pela vide passeando. Olha só que cara banalizando o sagrado. Quarto, ele não podia tocar em morto,
Mas ele voltou pela vide, desobedecendo novamente, viu o leão morto. Ele podia matar, mas não podia tocar no morto. E ele viu que ali havia mel. E cuidado, porque o diabo vive botando mel em cadáveres, em gente morta vestida de saia ou de calça, para que você toque lá. Não vale a pena. Gostou dessa aí? Não vale a pena. Não vale a pena. Cuidado. Então ele quebrou as 4 bases do voto de nazireado. Ao quebrar isso, meu Deus, perdeu a força. A força de Sansão não estava no músculo, na estrutura óssea, não estava no exercício que fazia, estava no espiritual, no voto, estava no propósito. E aquilo tudo era para ele cumprir um propósito. Mas ele estava aproveitando o que Deus deu como um dom especial, como um poder especial, ele estava brincando com isso. Em vez de estar lutando pelo seu povo, ele estava lutando pelo próprio prazer. Então, pastores, em nome de Jesus, vamos vigiar, vamos fazer valer a pena a nossa vida com Deus, vamos tomar os devidos cuidados, não é? Para a gente poder... Já tem muita gente esquisita na Terra e muitos escândalos, mas o que eu puder fazer para a gente se cobrir, não só vocês, mas vamos nos ajudar para que a gente possa manter uma vida reta. Amém? Bom, vamos lá de novo agora. Vou perguntar outro cara aqui, hein? Vou perguntar outro cara aqui para vocês aqui. Deixa eu ver o horário. Porque a gente vai ter uma live daqui a pouco, então tem que ficar de olho na hora aqui. Ok. Vamos lá, gente. Outra pergunta. O que será que Davi mudaria na vida dele, no ministério dele, se ele tivesse a oportunidade de recomeçar? O que você acha, hein? Escrever é bom porque você guarda mais. Ó. Quem está de pé, cuide para que não caia. Olha aí. Vamos lá. O que você acha que Davi mudaria na vida dele se ele tivesse a oportunidade de recomeçar? E aí, Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? Ele era o homem segundo o coração de Deus. O que você acha que ele mudaria? Ia falar a mesma coisa, pastor Michele? Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Não se deitaria com Betseba. Não ficaria ocioso em tempo de guerra. Ei, meu Deus, é isso aí mesmo. Vamos lá. Não teria pecado contra Betseba e Urias. Jesus. Eu tenho uma palavra aqui, irmãos, que é assim, ó. Quando o homem segundo o coração de Deus quebra uma aliança. Deus do céu. É de impactar a gente muito. Minha filhota Michele, conectada a mim. Aí a Nilda falando aqui. Então, gente, deixa eu ver aqui. A bênção, Deus abençoe, vamos lá. Não ficaria ocioso em tempo de guerra e tudo e tal. Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Vocês sabiam, gente, que Absalão se deitou com as mulheres de Davi no terraço, à vista de quem quisesse ver, ele violentando as mulheres aos olhos de Israel, mas não eram qualquer mulheres, eram as mulheres de seu pai. E isso aconteceu porque Davi quebrou uma aliança com Urias, que era fiel a ele. Só lembrando, Urias estava na guerra. Era tempo dos reis irem à guerra. Se Davi tivesse de mudar, ele não ficaria de bobeira no tempo que era para ir à guerra. Os escorregos sacerdotais acontecem exatamente quando a gente está no lugar errado. Quando a gente está de forma indevida e no lugar errado. Vamos lá. Era tempo de guerra e o cara estava de boa. E Davi era um homem de guerra. Ele tinha que estar na guerra. Quando a Bíblia diz isso, porque não era tempo dele ficar na varanda. Varanda é lugar para a gente estar acompanhado, porque senão dá problema, olhando para o lado de lá, né? Vamos lá.
Agora, atenção. Primeiro, ele não deixaria de ir naquela guerra. Ele iria naquela guerra, se ele pudesse mudar. Vamos pular um pouquinho. Ele foi na guerra. Ele não foi. Mas ele, quando... Vamos pensar da varanda, olhando do terraço da casa dele, para o outro lado, viu Betseba? Ele, na hora, ele rejeitaria aquele pensamento e sairia dali. Se ele tivesse de mudar, ele mudaria isso. Mais para frente, a mulher engravida e ele chama Urias, combina com Joabe, manda a carta por Urias. Urias era fiel. Urias chegou a dizer, gente, olha a fidelidade da aliança de Urias. Meu senhor, como eu vou me deitar com a minha mulher enquanto meus irmãos estão em guerra e a arca da aliança do Senhor está lá? Isso foi um golpe em Davi, porque ele não se deitou com a mulher dele, e Davi deitou com a mulher dele, desrespeitando a aliança e o companheirismo da equipe dele que estava lutando por ele. E, meu Deus, se ele tivesse como mudar, eu acho que ele era assaltado com esse pensamento de vez em quando. Mas vamos lá. Quando Natan veio confrontá-lo, ele disse a questão da ovelha, o vizinho e tudo. Ele conversou. Pensa num homem abastado que tem tudo, o vizinho dele tem apenas uma ovelhinha e tudo, e ele agora recebe visita, mata a ovelha do vizinho. E o Davi, irado, se levanta e fala: esse homem deve morrer, quem é ele? E o Natan disse: tu és esse homem. Você tem tudo, está tudo aí a seu dispor. Você foi tocar na mulher de Urias e ainda piorou, porque quando o homem, segundo o coração de Deus, quebra uma aliança e não se arrepende, ele vai só piorando a situação. Ele primeiro não vai à guerra, depois ele deixa os companheiros e a aliança na frente e fica na boa, depois ele olha para onde não deve, depois ele deseja, ele chama, ele pratica o ato e depois ele quer esconder aquilo e até com a morte do aliado dele. Ah, se ele pudesse mudar isso, ele ia para aquela guerra. Resolveria todo o problema. Só que a fala de Natan é interessante. Ele falou: o que você fez escondido, Davi, seu filho fará aos olhos de toda a nação com as suas mulheres. O que Absalão fez foi um erro dele. Mas a verdade é que foi uma colheita daquilo que ele fez com Urias. Então, se Davi tivesse condição de mudar, eu acho que ele ia para aquela guerra. Ele ia para aquela guerra. Então, pastor, não perca a oportunidade de estar na guerra. Perca não. Tem condição? Vai para a guerra. Vai para a guerra. Estou cansado. Vai para a guerra. Vai para o culto. Vai de novo, vai outra vez. Senta lá, fica em pé. Vai para o evangelho. Vai para a guerra. É importante estar ali. Tá bom? Bom, e aí antes de fechar aqui, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu estou evitando de ler os textos aqui, porque já a gente vai ter a nossa live, né? Então deixa eu só vigiar no horário aqui com vocês. Vamos lá. Um outro cara que eu quero perguntar para vocês aqui, a Bíblia fala jovem rico, mas o texto não menciona jovem rico, fala um homem, certo homem. Em Mateus, no capítulo de número 19, versos 16 a 22, certo homem aparece para Jesus e fala: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele diz: observa os mandamentos. E ele fala 5 deles. Todos os mandamentos visíveis para quem tem boa reputação. Mas Jesus falou agora daqueles que exigem o caráter. Diferença: reputação é o que os outros vê. Caráter é o que eu sei e só Deus vê. Então ele falou dos mandamentos que envolviam reputação. E Jesus falou: não vou nem falar dos outros 5. Vamos fazer o seguinte: se você quiser ser perfeito, vende tudo que você tem. Distribui para os pobres, não traz nem para mim não, distribui para os pobres, não traz para o ministério, distribui para os pobres, vem e eu te dou um tesouro no céu. E a Bíblia diz que ele ficou muito triste porque ele era muito rico. Eu imagino que a tristeza dele foi do tamanho da riqueza. E ele se esquivou dali e foi embora. Só que, gente, onde será que está esse cara agora, hein? Onde será que esse indivíduo está? Porque na Terra não está. A gente não tem ninguém aqui com 2000 e poucos anos. Então na Terra não está. Ele está curtindo uma eternidade. Mas onde será?
Outra pergunta que eu quero deixar para vocês aqui nessa mentoria é a seguinte. Vocês observaram que Jesus, todas as pessoas que ele chamou, vem e segue-me, tiveram ministérios integrais e como ministério integral passaram a ser apóstolos e mudaram a história? O único que ele foram dois que ele chamou e falharam. Um foi o Judas, que o traiu, e o outro foi esse indivíduo que não seguiu, preferiu ir. Esse cara foi chamado para fazer parte da equipe de Jesus. Ô pastor, mas seria então 13 ao invés de 12? Cara, eu não sei. Uma vaga era dele, porque Jesus falou, vai, vende tudo que tem e vem comigo. A mesma fala que ele usou para a equipe, ele usou para esse indivíduo. E ele preferiu as riquezas. Então eu acho que se esse cara aqui tivesse uma oportunidade de mudar alguma coisa, ele deixava as riquezas. Ele deixava as riquezas e seguiria com o mestre, porque a nossa vida aqui é muito curtinha para a gente trocar o chamado de Deus pelos valores dessa terra. Ele mudaria isso. Uma vez morreu um cara aqui, uns meses atrás, um cara tão rico, tão rico, tão rico, tão rico. Morreu, ficou tudo aí. Estão dividindo terra, estão fazendo um monte de coisa. Aqui, eu não sou contra o indivíduo enriquecer, mas entre uma voz de Cristo e as riquezas, não tenho dúvida. E eu espero que você também não tenha. Tá bom? Também cheguei a uma conclusão. Tem gente que não pode prosperar, não pode ficar rico. Porque além do Senhor nosso Deus, a única outra figura que Jesus chamou de Senhor é o dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Atenção! Então tem gente que deixa o Senhor pelo Senhor dinheiro. Os chamados para o ministério não podem ter avareza. O que é avareza? Apego ao dinheiro, apego aos valores. Nós, no ministério, temos que vigiar muito com relação a isso, porque nós precisamos olhar gente. E os valores são consequência, porém, a corrupção de muitos sacerdotes está associada ao amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Agora, voltando lá ao começo, eu disse que alguém me perguntou qual o seu maior arrependimento no ministério? E eu disse que foi investir de forma igual em todo mundo. Sabe, isso não é investir de forma qualificada em alguns, não é fazer uma acepção de pessoas, viu, gente? Eu vou amar todos do mesmo jeito. Porém, eu preciso investir ministerialmente em alguns com mais tempo e qualidade do que em outros. Eu vou explicar isso para vocês com base bíblica. Jesus separou uma equipe de 12 no meio de uma multidão. Ele estava fazendo seleção? Claro, estava. Ele estava fazendo acepção de pessoas? Não. Ele estava selecionando quem seria ferramenta específica no ministério para alcançar toda a multidão, para mudar a história. Então nós não vamos conseguir ser íntimos de uma multidão. Pastores, intimidade se gera mais próximo e ninguém consegue ser íntimo de uma multidão. Então Jesus selecionou uma equipe de 12. Mas na equipe de 12, ele selecionou Pedro, Tiago e João. Atenção! Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Getsêmani, Pedro, Tiago e João. Porque ele sempre separava na equipe dele Pedro, Tiago e João. Isso significa o que John Maxwell chama de a lei do círculo íntimo. Olha que coisa legal. Porque a lei do círculo íntimo é trazer para perto aqueles que mais apresentam sede, fome, vontade de trabalhar no projeto. Trazer mais para perto. Por quê? Primeiro, eu não posso estar em todos os lugares. Então, se eu tenho alguém que quer ser meu imitador, eu trago mais para perto de mim e daqui a pouco ele estará me ajudando, ou esses estarão me ajudando sendo
uma cópia autêntica, um discípulo autêntico, falando igual, ministrando igual, e aí eu vou ter mais êxito. Se eu tentar, no geral, eu não terei êxito. Alguém perguntou, se eu não me engano, foi para o Billy Graham, né? Uma repórter perguntou para ele, eu vou até confirmar isso, gente, mas foi para alguém muito renomado, não sei se foi o Billy Graham, mas eu acho que sim. Se ele tinha algum arrependimento no ministério dele. E a fala foi, me arrependo de não ter dedicado mais tempo a uma equipe que agora pudesse dar sequência ao que eu comecei. Trabalhou muito, mas não deixou alguém. Ou seja, era preciso a lei do círculo íntimo, que Jesus praticou. Da multidão ele separou 12, da equipe de 12 ele separou 3. Dos 3 ele tinha Pedro como mais íntimo. Então, pastores, se vocês dedicarem força igual para toda a massa da igreja, você vai estressar, cansar com menos resultado. Selecione alguns que são fiéis, que querem aprender, que têm fome, que têm sede. Injete vida nessas pessoas e eles vão lhe ajudar a conduzir uma massa muito maior do que você faria sozinho. Ok? Isso aí. Esse era o meu maior arrependimento com relação ao ministério, não é? Se eu tivesse de voltar atrás, meu Deus do céu, eu deixaria algumas pessoas sendo cuidadas pelos meus discípulos e eu daria mais atenção àqueles que eu soneguei essa atenção. Meu Deus do céu, eu faria isso. Amém, gente? Pronto, então eu queria passar para vocês isso nessa segunda. Só dizendo o seguinte, Adão, Abrão, Sansão, Davi e o homem rico que não seguiu Jesus, eles não têm mais chance não, gente. Mas talvez para alguns de nós a gente pode rever isso aqui nessa mentoria e voltar atrás. Por exemplo, eu não cometo mais essa falha. Dá uma olhadinha no seu ministério. Porque o meu ministério não é o aliança adâmica. Não, eu também não sou o Abrão. Eu também não sou o Sansão, meu Deus. Não sou essas figuras que a gente citou aqui. Porém, olhando para a vida deles, eu posso pensar como eles pensariam. E agora eu tenho que olhar para a minha vida e ver o que eu posso mudar. Pastor, olha aí para você mesmo. Dá uma olhadinha para o seu ministério. Não estou falando nem de pecado, embora a gente tenha citado aqui o pecado de alguém, né, do Davi. Mas eu estou... Olhe para você, para o seu ministério, para a sua vida e veja no que você pode parar de fazer ou mudar alguma coisa. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A gente não está nessa mentoria à toa, não. Ainda dá tempo de você mudar alguma coisa e melhorar no seu ministério e tornar o seu ministério expressivo. Expressivo. Talvez isso seja o gatilho para você dar um boom no ministério, uma explosão ministerial, um resultado sobrenatural. Um avivamento aí dentro e talvez sejam novas atitudes. O conceito de insanidade de Einstein é repetir as mesmas coisas esperando resultado diferente. Isso é insanidade. Quer um resultado melhor? Mude alguma coisa. Então dá uma olhada o que você fez e algumas coisas deixe de fazer. E outras coisas passe a fazer. Ou mude a forma para a glória de Deus. Amém, meus santos?